Eu me chamo Marcos, tenho 44 anos e eu demorei muito para admitir uma coisa. Eu virei o banco dos meus pais. Não foi de um dia para o outro. Foi bem do jeito brasileiro mesmo. Só hoje, só esse mês, só até você se organizar. E quando eu vi, eu estava com a vida travada, pagando conta que nem era minha e ainda ouvindo como se eu fosse ingrato. Eu sempre fui o filho responsável, o que não dá trabalho, o que não responde, o que resolve. Meu pai, o seu Antônio, sempre foi aquele homem de poucas palavras, cara fechada, mas que todo mundo respeita na rua. Minha mãe, a dona Cida, é o tipo que chora fácil, faz drama, fala que tá doente, que tá com o coração fraco, e todo mundo corre. Eu moro sozinho num apartamento simples, desses de 2 quartos antigos, com piso frio e janela de alumínio que treme quando passa ônibus na avenida. Eu acordo cedo, tomo café preto, como um pão com manteiga e vou trabalhar. Minha vida é bem comum. Só que por trás desse comum tem um peso que ninguém vê. Sabe o pior? Eu sempre achei que era minha obrigação. Porque quando eu era pequeno eu ouvia família é tudo. E eu levei isso a sério demais. Tudo começou com coisas pequenas. Um gás que acabou do nada. Uma conta de luz atrasada porque o dinheiro não deu. Um remédio caro demais. Eu lembro direitinho de uma noite de terça-feira, chovendo fino, eu chegando em casa com a camisa grudando nas costas de cansaço e meu celular tocando. Filho, seu pai tá nervoso aqui. Chegou a conta da água. Dá para você fazer um Pix para nós, só para não cortar? Eu nem perguntei quanto era. Eu só fiz. No começo, eles ainda agradeciam. Minha mãe mandava áudio. Deus te pague, meu filho. Meu pai soltava um valeu seco. E eu me sentia útil. Como se eu fosse o pilar de alguma coisa. Eu me convenci que eu estava sendo um bom filho. Aí veio a fase dos empréstimos. Meu pai querendo trocar o carro velho porque tá feio na rua. Minha mãe querendo reformar a cozinha porque tá me dando tristeza. E sempre com aquela frase que me pegava por dentro. Você não tem filho, Marcos. Para você é mais fácil. Eu ouvi isso tantas vezes que parece que virou carimbo na minha testa. Como se a minha vida não tivesse peso porque eu não formei família. Como se eu fosse um bolso ambulante. Eu comecei a cobrir cartão deles, comecei a pagar plano de saúde, comecei a comprar mercado. E eu percebi que quando eu dizia não dá, vinha um silêncio pesado, uma mudança de tom. Ah, tá, deixa, a gente se vira. E eu já conhecia esse a gente se vira. Era a chantagem disfarçada. Era eu imaginando meus pais passando necessidade e eu engolindo seco e fazendo o Pix. Teve um dia que eu estava no almoço de domingo na casa deles, aquela mesa de fórmica, arroz, feijão, frango assado, minha mãe servindo prato e falando alto, como se todo mundo tivesse bem. Aí ela solta rindo. Se não fosse o Marcos, a gente estava ferrado. E todo mundo riu, como se fosse piada. Eu ri também, mas por dentro eu senti um negócio ruim. Porque eu não queria ser o se não fosse, eu queria ser filho, só isso. Naquela fase, eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo. Como se minha vida só tivesse valor quando eu estava resolvendo o problema dos outros. Se você já passou por isso, de ser o que segura tudo nas costas, enquanto o resto só aparece para pedir ou opinar, me conta nos comentários. Eu preciso saber que eu não fui o único a cair nesse lugar. O tempo foi passando e o obrigado foi sumindo. Virou rotina, virou automático. E o pior é que começou a vir junto com crítica. Se eu mandava dinheiro, minha mãe falava, tá, mas dá para mandar mais semana que vem? Porque esse aqui já foi. Se eu perguntava no que gastou, ela fechava a cara. Nossa, agora eu tenho que te prestar conta? Eu sou sua mãe. Meu pai então ficou mais duro. Ele começou a tratar como se eu tivesse obrigação. Uma vez eu perguntei, com calma, pai, por que vocês não tentam cortar umas coisas? O cartão tá ficando pesado. Ele largou o garfo no prato, olhou para mim como se eu tivesse ofendido e falou baixo, mas com desprezo. Você quer ensinar a gente a viver agora? Aquilo me acertou no estômago, porque eu não estava querendo mandar. Eu estava tentando não afundar junto.
E aí veio a minha irmã, a Patrícia, mais nova, casada, sempre com fotos sorrindo nas redes, restaurante, viagem curta, essas coisas. Ela aparecia de vez em quando, fazia pose de filha presente, abraçava minha mãe, chamava meu pai de meu velho e ia embora. Quando precisava de dinheiro, ela não falava com eles. Ela falava comigo. Marcos, mãe tá precisando. Ajuda aí, você sabe como é. Eu lembro de uma noite em que eu estava deitado, luz apagada, ventilador fazendo aquele barulho velho, e eu olhando para o teto pensando, como foi que eu virei isso? Como foi que eu virei o caixa eletrônico da família? E o detalhe mais humilhante, quando dava tudo certo, ninguém lembrava, mas quando faltava alguma coisa, o problema era meu. Se o mercado ficou menor, Marcos, você está economizando demais. Se o plano de saúde atrasou, Marcos, você esqueceu? Se meu pai brigou com minha mãe, isso é porque você não vem aqui. Eu comecei a sentir raiva, mas era uma raiva que eu engolia, porque eu tinha medo de ser o filho ruim. Eu tinha medo de perder eles. Parece loucura falar isso, mas é real. Eu tinha medo de ser abandonado pelos mesmos que me sugavam. O dia que tudo quebrou foi num sábado de manhã. Eu estava no mercado, empurrando o carrinho, pegando coisa básica para mim. Arroz, café, sabonete, essas coisas. Meu celular tocou. Era a Patrícia. Marcos, preciso que você venha aqui em casa hoje. É importante. O tom dela estava diferente. Seco. Eu senti na hora. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, o portão estava encostado, a sala com a TV ligada no volume baixo e um clima estranho. Minha mãe estava com os olhos vermelhos, meu pai sentado duro no sofá e a Patrícia lá com uma pasta na mão, tipo reunião. Então, Marcos, ela começou, a gente resolveu organizar umas coisas pro bem de todo mundo. Eu lembro do meu coração batendo forte, como se eu já soubesse que vinha coisa ruim. Ela abriu a pasta e colocou uns papéis na mesa. Escritura, procuração, um monte de coisa. Pai vai passar a casa pro meu nome, porque eu sou casada, tenho estabilidade, e você não tem família mesmo. Fica mais seguro assim. Eu fiquei parado, sério. Eu fiquei olhando para a cara deles esperando alguém rir e dizer que era brincadeira. Meu pai não olhou para mim. Minha mãe mexia nas mãos, nervosa. Eu falei, meio sem voz. Como assim? Passar a casa para ela e eu? A Patrícia deu aquele sorriso de canto. Marcos, você não vai ficar sem nada. Você já mora sozinho. Você já se vira. E você sempre ajudou porque quis. Quando ela falou, porque quis, eu senti como se alguém tivesse jogado água fria na minha cara. Eu olhei para minha mãe. Mãe, você concorda com isso? Ela soltou um suspiro e falou, filho, é que a Patrícia tem criança e você é forte, você aguenta. Essa frase, você aguenta, foi a facada. Foi ali que eu entendi. Eu não era o filho bom, eu era o filho útil. Eu era o que paga e não dá trabalho. Eu era o que eles podiam sacrificar sem culpa. Eu senti a garganta fechar, a mão suar e a vergonha subir no rosto. Porque eu pensei, eu banquei tudo e no final eu sou o que não tem direito nem de ser considerado. Eu levantei devagar, fui até a cozinha, peguei um copo d'água, minhas mãos tremendo. Olhei pela janela e vi o quintal onde eu cresci, o varal, a parede descascada e senti um luto do filho que eu achei que eu era. Vocês já assinaram? Eu perguntei. Meu pai falou pela primeira vez, sem emoção. É o certo. Eu voltei para a sala e vi a caneta em cima da mesa, esperando eu fazer o quê? Aprovar? Aplaudir? Eu não chorei ali, eu só fiquei gelado. E todo o dinheiro que eu coloquei aqui dentro, eu soltei. Plano de saúde, mercado, cartão, reforma, tudo. A Patrícia deu de ombros. Você fez porque é bonzinho. Não dá para jogar isso na cara agora. Naquela hora eu pensei, então é isso, ser bonzinho é ser feito de trouxa. Até hoje, eu lembro da sensação de ser descartado dentro da minha própria família, como se meus anos de sacrifício fossem nada na hora de decidir o futuro. Se você estivesse no meu lugar, você aceitaria calado? Ou você teria coragem de bater o pé?
Me conta nos comentários, porque eu fiquei dias me perguntando se eu era fraco ou só cego. Eu fui embora sem assinar nada, claro. Saí da casa deles com o peito doendo, mas com uma clareza que eu nunca tive. Eu entrei no carro e fiquei uns minutos parado, olhando para o volante, ouvindo só o som da rua, um cachorro latindo longe e minha respiração pesada. Eu pensei, se eu continuar eu vou morrer pagando conta e sendo humilhado. Na segunda-feira eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sentei, abri meu extrato, abri minhas transferências e comecei a somar tudo. Eu vi Pix de mercado, Pix de conta, parcela de cartão, consulta, exame, reforma. Eu fui lembrando de cada só esse mês. Eu senti uma mistura de vergonha e raiva. Vergonha por ter aceitado, raiva por terem se acostumado. Eu também percebi outra coisa. Eu não tinha prova de quase nada. Era tudo ajuda de filho. E eu ouvi a voz da Patrícia na minha cabeça. Você ajudou porque quis. Eu tomei uma decisão que me deu medo. Eu ia cortar, seco, sem negociação eterna. Eu liguei para minha mãe. Ela atendeu feliz, como se nada tivesse acontecido. Oi, meu filho. Eu respirei fundo. Mãe, eu não vou mais pagar cartão. Não vou mais cobrir conta atrasada. Eu posso ajudar com uma compra por mês e olhe lá, e só se vocês me mostrarem o que está acontecendo de verdade. Silêncio. Eu ouvi a TV ao fundo. Ela mudou o tom na hora. Marcos, você está fazendo isso por causa da Patrícia? Você vai abandonar a gente? A palavra abandonar foi para me puxar de volta e eu quase caí, quase. Mas aí eu lembrei da caneta na mesa, da casa indo para o nome dela e do você aguenta. Eu não estou abandonando, eu estou parando de ser explorado. Meu pai pegou o telefone dela do nada e falou: você está se achando agora, né? Tá com orgulho. E eu respondi uma coisa que eu nunca respondi na vida. Orgulho eu tenho cansaço. Desliguei. Naquele dia, eu senti um vazio, como se eu tivesse tirado uma muleta e caído no chão, porque por mais absurdo que pareça, ser o banco deles tinha virado meu papel no mundo. Eu tive que me encarar sem isso. E aí veio o ataque deles, mensagens da Patrícia, indireta, tia ligando, primo comentando. Do nada eu virei o vilão. A família que nunca pagou um boleto meu estava reunida para me julgar. As semanas seguintes foram pesadas. Minha mãe mandava áudio chorando. Seu pai está passando mal. Eu não sei o que fazer. A Patrícia mandava mensagem agressiva. Você é egoísta. Você sempre foi estranho. Meu pai ficou sem falar comigo. E eu sozinho no meu apartamento comecei a sentir uma paz esquisita. Uma paz que vinha junto com culpa. Eu lavava a louça e pensava: e se eles realmente precisarem? Eu deitava e pensava: e se eu estiver sendo cruel? Mas aí eu lembrava de uma coisa simples. Eles nunca perguntaram se eu precisava, nunca perguntaram se eu estava bem, nunca perguntaram se eu estava aguentando. Um dia, quase 2 meses depois, minha mãe me ligou num fim de tarde. Eu estava saindo do trabalho, céu meio laranja, gente passando apressada, buzina. Eu atendi preparado para mais chantagem. Ela falou baixo: Marcos, seu pai quer falar com você. Eu senti o coração apertar. A voz do meu pai veio fraca, diferente, menos dura. Filho, a gente errou. Eu fiquei quieto. Ele continuou: a gente achou que você sempre ia estar e a gente foi acostumando. A Patrícia também. A gente deixou ela mandar. Eu não sabia o que sentir. Eu queria chorar e queria gritar. Minha mãe pegou o telefone e falou: seu pai falou com um advogado. Ele quer desfazer aquela transferência. Quer colocar a casa no nome dos dois. Metade para você, metade para ela. Do jeito certo. Eu fiquei sem ar por um segundo. Eu pensei: agora que sentiram o corte, lembraram que eu existo. Eu falei com a voz tremendo: eu não quero a casa, eu quero respeito. Silêncio. Eu ouvi meu pai respirando pesado do outro lado. Então vem aqui amanhã, vamos conversar como homem. No dia seguinte eu fui. Entrei naquela sala e senti o mesmo cheiro de sempre. Café, desinfetante barato e roupa guardada. A Patrícia estava lá também, de cara fechada.
Meu pai não deixou ela falar por cima. Foi a primeira vez. Você vai escutar seu irmão. E eu falei tudo, sem gritar, sem ofender. Mas falei do cansaço, da humilhação, da frase, você não tem família mesmo. Falei do medo de dizer não. Falei da vergonha de ter virado banco. Minha mãe chorou. Meu pai abaixou a cabeça. A Patrícia tentou dizer que eu estava exagerando, mas meu pai cortou. Chega! Aquilo para mim foi a reviravolta. Não foi a casa, foi ouvir meu pai dizendo chega para ela. Eu saí de lá diferente, não porque virou conto de fadas, não virou, mas porque eu parei de me sentir um caixa eletrônico e comecei a me sentir gente. Eu sei que muita gente vai achar que família é família e que eu deveria ter continuado ajudando sem questionar. Mas só quem vive sabe o peso de ser o suporte de todo mundo e não ter colo nenhum. Você teria cortado como eu cortei ou teria aguentado mais? Escreve nos comentários, sem filtro, porque eu quero entender como outras pessoas lidam com isso.